aí, galera do aprofundamento, aqui pro professor Guilherme Ferrarese. Vamos aí para mais uma correção da nossa lista de sequências. Eu vou estar corrigindo os 2 primeiros exercícios e o professor Augusto Japa estará corrigindo os 2 últimos. Aproveite esse momento sempre para aprofundar seus conhecimentos. E estamos à disposição. Vamos lá. Galera, então vamos começar aqui a correção da lista de aprofundamento sobre progressão geométrica. Essa primeira questão diz assim, da FUVEST: a sequência AN é uma PA estritamente crescente de termos positivos. Então, a sequência BN, que é igual a 3 elevado a N, com N maior ou igual a 1, é uma... Então, beleza. Então, pela informação que nós temos do problema, né, nós temos aqui uma PA. Uma PA cujos termos são dados por A, né? Então, nós temos aqui o A1, o A2, o A3, assim sucessivamente. O texto está dizendo que ela é uma PA estritamente crescente. Se é uma PA estritamente crescente, nós chegamos à conclusão, olha, que a razão dela é maior que zero. Ele está pedindo para a gente escrever uma outra sequência numérica, a gente não sabe ainda, nesse momento, se ela é uma PA ou uma PG, ou se não é nenhuma coisa nem outra, né, como está a alternativa da letra E. Mas ela é uma sequência que nós temos aqui os termos, olha, B1, B2, B3, B4, assim sucessivamente. A gente precisa escrever esses termos aqui. E cada termo, por exemplo, quem seria o B1? Ora, o B1 seria 3 elevado a 1. Quem seria o B2? Seria 3 elevado a 2. O B3, 3 elevado a 3. Assim sucessivamente. Então, essa daqui é a sequência BN. Aí, o que acontece? Olha, analisando essa, primeiro, a PA, que é a 1, a 2 e a 3. Como que eu poderia escrever essa PA aqui? Olha, por exemplo, poderia escrever toda essa sequência da PA em função de A1. Então, reescrevendo ela em função de A1, olha, o A1 é o próprio A1. Mas o A2 já seria o A1 mais a razão. Quem seria o A3 aqui? Olha, o A3 eu poderia escrever em função de A1 também. Olha, seria o A1 mais 2 vezes a razão. Quem seria o A4? Assim sucessivamente. Seria o A1 mais 3 vezes a razão. Então, vejamos, olha, que aqui nós temos justamente quem seria o nosso A1, esse aqui seria o nosso A2, esse termo aqui, o nosso A3, assim sucessivamente. Aí o que acontece? Olha, vamos trocar aqui esse A1, A2, A3 pelo que nós encontramos ali. Como vai ficar essa sequência aqui, BN? Ora, essa sequência BN vai ficar da seguinte maneira. Ela vai ficar o 3 elevado a 1 vai continuar 3 elevado a 1. O 3 elevado a 2, eu já vou escrever ele como sendo 3 elevado a 1 mais R. O próximo termo seria o 3 elevado a 3. Eu vou reescrevê-lo como sendo 3 elevado a 1 mais 2R. Se eu quisesse escrever o A4 aqui, pela lógica, né, seria 3 elevado a 1 mais 3R. Assim, infinitamente. Agora, como que nós vamos analisar, por exemplo, a primeira alternativa está dizendo que ela é uma PG. Como que eu posso analisar a PG? Ela vai ser uma PG se existir uma razão que multiplica o termo anterior para dar o próximo termo. Então, aqui, nós temos que verificar se há uma razão que aqui multiplica o A1 para dar o A2. E essa mesma razão dá o elemento A3. E a mesma razão dá o elemento A4. E como nós calculamos a razão em uma PG? Então, aqui estamos fazendo uma análise para verificar se é uma PG. Então, a primeira hipótese, né? A primeira hipótese que nós vamos tomar aqui é o teste para ver se era uma PG, né? Teste para verificar se é uma PG, ou seja, se essa sequência é uma progressão geométrica.
Esse teste é o seguinte, olha, se eu dividir o segundo pelo primeiro, dividir o terceiro pelo segundo, porque olha só, essa razão tem que dar a mesma. Então, se eu dividir A2 por A1, tem que ser igual, quando eu dividir, olha, A3 por A2, tem que dar o mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, significa dizer que nós estamos tratando de uma progressão geométrica. Então, aqui, olha, para calcular essa razão, como que vai ficar? O A2 é 3 elevado a A1 mais R, dividido por o A1, que é 3 elevado a A1. Eu posso trabalhar com esse numerador. Se o expoente está somando, quer dizer que era uma multiplicação de potências de mesma base. Era 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a R. Tudo isso dividido por 3 elevado a 1. Veja que tem 3 elevado a 1 multiplicando e dividindo, eu posso cancelar. Ou seja, a nossa razão é 3 elevado a R. Nesse primeiro caso. Para ser uma PG, quando eu fizer esse cálculo pelo A3 dividido pelo A2, deverá acontecer o mesmo resultado. O resultado final tem que ser 3 elevado a R. Então, aqui nesse caso, olha, o que nós vamos ter? O A3 é 3 elevado a A1 mais 2R, dividido pelo A2, que é 3 elevado a A1 mais R. Vamos aplicar a mesma propriedade da potenciação. Olha, no numerador vai ficar 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2R. No denominador, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a R. Veja, olha, que eu posso cancelar aqui o 3 elevado a 1 com o 3 elevado a 1. Aqui eu tenho 3 elevado a 2R dividido por 3 elevado a R. É uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Olha, 2R menos R deu 3 elevado a R. Ou seja, deu o mesmo resultado. Então, olha, como deu o mesmo resultado, nós concluímos que essa sequência é uma progressão geométrica. Agora, nós temos aqui a alternativa que diz que a PG ela é crescente na letra A e que a PG ela é decrescente na letra C. Como que nós vamos analisar isso? Ó, já é uma potência na base 3. É 3 elevado a R. Mas, como a PA é estritamente crescente, nós concluímos que o R ele é maior que zero. Então, o R ele é maior que zero. Então, como o R é maior que zero, nós concluímos, olha, que essa PG ela vai ser uma PG crescente. Que se o R é positivo, então, por mais que o R possa ser uma fração, a única coisa que vai acontecer vai ser uma raiz de 3, mas esse é, no final das contas, essa razão sempre vai ser maior que 1. Como essa razão sempre vai ser maior que 1, porque o R é maior que 0, então torna a minha PG estritamente crescente. Então, aqui, olhando para cá, nós vamos ter, olha, como alternativa dessa questão, a letra A, PG crescente. Agora, pessoal, vamos para essa questão número 2, uma questão da UNB. A geometria fractal é uma linguagem criada pelo matemático polonês Benoît Mandelbrot, no qual, na década de 50, Mandelbrot criou essa geometria após observar padrões surgidos em diversas áreas, tais como na estrutura do ruído das comunicações telefônicas, na flutuação dos preços em operações do mercado financeiro e no estudo empírico da geometria dos litorais. As figuras abaixo ilustram os 3 primeiros passos da construção de um fractal a partir de um quadrado de lado L, sendo que a figura 2 representa o padrão desse fractal. O procedimento pode ser descrito da seguinte maneira. Considere o quadrado representado na figura 1. Dividindo esses 3 lados desse quadrado em 3 partes iguais, constrói-se outros 3 quadrados, conforme ilustra a figura 2.
Ou seja, a gente pode perceber que esse lado aqui, né, é L sobre 3, né, um quadrado L sobre 3. Sempre 1/3 do lado, né? Passo 3, repetindo-se o processo com os 3 quadrados obtidos no passo 2, obtém-se 9 outros quadrados, conforme ilustra a figura 3. Então, aqui, esse ladozinho desse quadrado vai dividir esse quadrado que já era pequeno por 3. Então, aqui, esse quadradozinho será L sobre 9. Então, assim sucessivamente. A gente percebe que é um padrão, né? Sempre dividindo-se por 3. O processo pode ser repetido um número qualquer de vezes. Considerando L igual a 5 centímetros, determine em centímetros quadrados a área total da figura obtida no 8º passo. Despreze a parte fracionária do seu resultado. Então, olha só, pessoal. Aqui ele está considerando o lado 5. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, vamos observar como é que ficaria essa figura 1, né? A área da figura 1. Então, vamos trabalhar aqui só com a figura 1. Então, a figura 1, o lado é 5. Então, olha, a área 1 será o quê? 5 ao quadrado. Então, a área 1 é igual a 25 centímetros quadrados. Está aqui. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou analisar só a área do que acrescentou na figura 2. Então, para a gente analisar figura 2, somente o que acrescentou aqui, né? Então, por quê? Continua-se o 25, né? O 25 ele mantém-se, mas vamos calcular a área do que acrescentou. Calculando a área do que acrescentou, nós temos aqui, olha, essa área 2, ela vai ser o quê? Vão ser 3 novos quadrados. 3 novos quadrados. Como nós já percebemos que o lado foi dividido por 3, o lado desse novo quadrado é L sobre 3. Então, o que acontece? Olha, aqui, olha, nós vamos ter 5 sobre 3 ao quadrado. Então, a área 2, olha, ficará como? Olha, 3 vezes 25 sobre 9. Ou seja, posso cancelar esse 3 com esse 9, aqui fica 3. Ou seja, a área 2 que foi acrescentada, nós temos aqui 25 sobre 3 centímetros quadrados. Então, tá aí, pessoal. Nós calculamos só o que acrescentou na figura 2. Agora, olha, lembrando, se eu quisesse a área de toda a figura 2, bastava eu somar a figura 1 com a figura 2. Agora, vamos analisar o seguinte, pessoal. Na figura 3, nós também só vamos calcular, na figura 3, o que acrescentou. Vamos só calcular o acréscimo que houve. Olhando para a figura 3, nós temos aqui que já era L sobre 3. Dividiu por 3 novamente, olha, basta te olhar que é L sobre 3 sobre 3. Isso é L sobre 9. Então, é justamente esse lado desse quadrado pequeno. Então, o que acontece aqui? Olha, na figura 3, nós já temos 9 quadradinhos, esses pretos, né? Então, olha, a figura 3, olha, a área da figura 3 será 9 vezes. Se a gente pegar o lado, olha, o lado é 5 sobre 9. Isso aqui vai estar elevado ao quadrado, porque é um quadradinho. Então, a área acrescentada na figura 3 será 9 vezes 25 sobre 81. Eu posso cancelar aqui, ó, o 9 com 81, aqui fica 9. Chegamos à conclusão, olha, que a área da figura 3, ela é 25 sobre 9. Dê uma olhada se a gente não consegue ver um padrão de acréscimo de área. Olha. Então, acho que nós podemos ter aqui uma sequência numérica. O primeiro termo é 25, o segundo termo é 25 sobre 3, o terceiro termo é 25 sobre 9. Assim sucessivamente. Essa é uma PG, olha, dá para analisarmos que de um termo para o outro se multiplica por 1/3, olha lá. De um termo para o outro se multiplica por 1/3. Ou seja, a razão dessa PG, ela é 1/3. Então, nós estamos diante de uma PG. No exercício, ele pede para que a gente calcule a área do 8º passo. Então, seria a figura 8. Então, o que acontece? Olha, olhando para cá,
Se eu quisesse a área da figura 2, eu deveria somar justamente, olha, a 1 com a 2. Se eu quero a 8, eu tenho que somar todas, as figuras, né? Tá até o oitavo passo. Então, a fórmula de soma de uma PG finita, ela é o quê? Ela é A1 vezes Sn, né? Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Então, se eu quero somar 8 termos dessa PG, porque ele quer até a oitava figura, então aqui nós vamos ter o quê? Olha, S8 é igual, o A1 é 25. Aí aqui nós vamos ter o seguinte, olha, deixa eu até dar uma ajeitada aqui. Então aqui nós temos um S8. Então nós temos aqui 25 vezes. Então aqui nós vamos ter o quê? Olha, justamente a razão, que é 1/3, elevado a 8, menos 1. Tudo isso, olha, lembrando que aqui é 25 sobre 1, né? Dividido por 1/3, menos 1. Então, tá aqui, pessoal. Vamos resolver essa soma de 8 termos. Olha, aqui vai ficar da seguinte maneira. 25, agora aqui dentro do colchete. 1/3 elevado a 8, né? Então, aqui nós temos 3 elevado a 8. 3 elevado a 8 é 6.561. Então, tá aqui o 3 elevado a 8. Provas do NB, geralmente, é permitido o uso da calculadora, então isso não seria um problema na prova do NB. Então, nós temos aqui 1 sobre 6.561 menos 1. Tudo isso dividido. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Esse sinal de igual, vou trazer ele para cá. Então, tudo isso dividido por 1/3 menos 1. Aqui vai ficar 3 vezes 1, né? Só a gente multiplicar, olha, 3 vezes 1, 3 menos 1, o denominador fica menos 2/3. Agora aqui, olha, vamos fazer o mesmo processo, eu vou multiplicar e depois subtrair. Então, essa soma de 8 termos, olha, vai ficar igual a 25 vezes 6.561 menos 1, nós vamos ter 6.560 negativo, dividido por 6.561. Aí o que acontece? Se está dividido por uma fração, eu posso ajeitar isso daqui de tal maneira, olha, que eu multiplique pelo inverso, né? Então vamos multiplicar aqui pelo inverso. Ficou um pouquinho para cima, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então, multiplicando pelo inverso, vai ficar vezes menos 3 sobre 2. Agora, olha, vejo que dá para fazer algumas simplificações aqui. Dá para dividir 6.560 por 2, olha, aqui vai ficar 1. Dividido aqui por 2 vai dar 3.280. O 6.561, olha, dá para simplificar por 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2.187. Então, essa soma de 8 termos vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 25 vezes. Olha, aqui vai ficar positivo, né? Porque esse sinal de menos, quando multiplicado com esse sinal de menos, fica positivo. Então, vai ficar 3.280 dividido por 2.187. Então, olha, multiplicando 25 por 3.280, o que que nós vamos ter? Olha, nós vamos ter o seguinte, vou multiplicar esse por esse, que é como se tivesse sobre 1, né? Multiplicar esse por esse. Nós vamos ter 82.000 dividido por 2.187. Essa divisão aqui, ela vai dar aproximadamente 37,4. Então, tá aqui. Essa seria a área aproximada, né, centímetros quadrados, do fractal da figura 8. Então, olhando para cá, olha, vamos olhar para a alternativa, ele pergunta, considerando L igual a 5, determine em centímetros quadrados, ou seja, as medidas já estavam em centímetros, nós não temos problemas com as unidades, a área total da figura obtida no 8º passo.
despreze a parte fracionária, seu resultado, caso ela exista. Então, aqui a resposta, olha, como deu 37,4, seria 0,37. Então, olha só, vamos dar uma olhada no panorama da questão. Então, o que analisamos? Olha, que o aumento de uma área para outra era uma progressão geométrica. Ou seja, na figura 2 aumentava 25 sobre 3. Na figura 3 aumentava 25 sobre 9 centímetros quadrados. Se eu gostaria da figura 8, basta eu somar todas as áreas até o oitavo aumento. Somando todos os aumentos, chegamos a 37,4. Como ele pediu para desprezar a parte fracionária, 0,37.